A vida é feita de momentos. Eu vou falar sobre o momento de hoje. E vou colocar dentro desse contexto, né, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Porque pelo título você já viu que ela é o tema desse vídeo. Mas nós estamos falando de momentos, né? De momentos. A Michele Bolsonaro, esposa do Jair Bolsonaro, né? Vamos falar um pouco dessa relação. E aí eu, por exemplo, com meus 62 anos, né? Tive também companheiras ao longo desses anos todos, assim como o Jair Bolsonaro tem a Michele. E tem mulheres que colocam o homem para cima. Tem mulheres que colocam o homem para baixo, não é? Eu já tive experiências com mulheres, né, relacionamentos, que me colocavam para cima. Que era uma coisa muito gostosa de sentir. Já tive relacionamentos com mulheres que me colocavam para baixo, que era uma coisa desagradável. Não que as mulheres sejam menor ou pior do que a outra, essa não é a questão. É a questão da química, né? Daquilo que a gente conhece como se dar bem, como um completa o outro, não é? Então, existem mulheres que fazem com que a gente, né, se erga e vira um alicerce nas nossas vidas. Assim como tem mulheres que colocam a gente num buraco, jogam a gente para baixo. Bem, atualmente eu não estou com a minha companheira, que eu fiz, né, da qual é mãe dos meus filhos. Eu sou leonino, signo de fogo, né? E ela é escorpiana, né? É uma excelente pessoa, mas não deu química, né? Mas somos amigos, tudo bem e tal. Então, eu já tive mulheres do signo de fogo. Tive não, né? Dividi momentos com mulheres do signo de fogo, tipo Leão e Sagitário, né? E Áries. Todas foram assim, né? Relacionamentos que me colocavam para cima. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque o Bolsonaro foi um deputado que não tinha muita visibilidade, né? Sempre falava sozinho lá no Congresso e tal. Em 2007, ele estava num relacionamento que não estava levando ele para cima. Vamos supor, né? Que é a mãe do Flávio, a mãe dos meninos dele. E o Bolsonaro é signo de fogo, é ariano. E a mãe do Flávio, a mãe né, a esposa do atual candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, era escorpião. E os dois, né? Talvez essa química não deu certo. Não que o Bolsonaro, né, não acha que a mãe do Flávio seja uma boa pessoa. Mas é o relacionamento, né? Os momentos não estavam somando, não estavam agregando, um não estava colocando o outro para cima. Então, quando tem essa coisa de um colocar o outro para cima, ajuda muito. Então, em 2007, ele já estava assim numa crise, ia separar, aí quem que aparece? A Michele Bolsonaro aparece na vida dele, né, do Bolsonaro. Ela trabalhava lá, né, na liderança do PP. O Bolsonaro era afiliado ao PP na época. Aí eles se conheceram. De repente o Bolsonaro contrata ela para ser secretária no gabinete dele. E aí começa aquela coisa da química. E os dois são arianos. O Bolsonaro é de 21 de março de 1955. E a Michele é de 22 de março de 1982. Bem, eu nasci em 60. Quando a Michele nasceu, eu já tinha 22 anos. Mas agora vamos pensar o seguinte. A química da Michele com o Flávio foi bom para o Flávio, quer dizer, da Michele com o Jair, foi bom para o Jair, foi bom para o Flávio. Para o Jair foi bom para a Michele. Porque a vida deles mudaram depois que eles começaram a se relacionar. Né? O Jair começou a se sentir, olha, eu posso mais. Por quê? Porque a Michele enchia esse homem de vida. E a Michele falou, eu posso mais. Esse homem está me enchendo de vida. Tanto que ela
desfez, né, aquela ligação, tal, sei lá o quê, ou vasectomia, que ela queria ter mais um filho com o Jair. Ela tinha desistido de ser mãe, ela já era mãe. E aí ela quis ter mais um filho, quer dizer, ela se sentiu mais mulher. Né? Aí nasceu essa menininha aí, que é a paixão dos dois. Então, a Michelle tem essa coisa do ariano, né, do fogo, e eles têm essa química. Aí, para quem gosta dessas coisas, eu pesquisei aqui, né? A combinação dos dois arianos é pura adrenalina. Quando os dois nativos de Ares se encontram, a completude acontece através do espelhamento de ritmos e da intensidade mútua. O que mais irrita um ariano é a lentidão. Em casal, um não precisa esperar o outro. Ambos decidem e agem rápido, o que gera uma parceria de muita iniciativa e zero tédio. Ares valoriza a liberdade. Eles se completam porque entendem a necessidade de espaço individual do parceiro, sem cobranças excessivas de carência. Não há espaço para joguinhos. A relação é pautada, na verdade, nua e crua, o que estabelece uma confiança baseada na transparência total. Como gostam de vencer, um estimula o outro a crescer e conquistar metas. A competição, quando saudável, vira um combustível para que o casal evolua juntos. O maior desafio dessa união é o choque de egos, já que ambos querem ter a última palavra. Se aprenderem a revezar a liderança, tornam-se uma dupla imbatível. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Por causa do momento político. E o papel da Michelle nesse revezamento, né, desses dois, desse casal ariano, a hora que o Bolsonaro fica, né, incompatível com a liberdade, compatível com a saúde dele, que possa dar para ele esse espaço, né, aquela grandeza que ele tinha, ele transfere para a Michelle, né, e a Michelle passa a ter, né, essa força que vem do Bolsonaro. Então, a Michelle vem herdando toda essa força, né, imantada que Bolsonaro tem, passando para ela também. E a Michelle está mudando o cenário do Brasil. E eu vou contar isso agora para vocês. Por exemplo, o Bolsonaro, quando ele ganhou a presidência, ele assumiu, ele tinha uma expectativa, né, de que o Brasil era uma coisa, mas não era nada daquilo que o Brasil, que ele tinha ideia do Brasil. Ele queria fazer um Brasil diferente daquele Brasil que estava deixando, né, o PSDB e o PT de lado, porque os dois estavam se matando. Aí, na hora de formar o seu governo, aquela coisa toda, ele foi apostando em laços e pessoas com ideias que casavam com a dele, entendeu? E apostando, acertou muitas coisas, errou algumas. E não errou por ingenuidade, não. Errou porque não tinha um histórico que o fizesse fazer um julgamento, porque o Brasil estava zerando um período ali. Então, quando ele foi escolher o Procurador-Geral da República, que na época era a Raquel Dodge, e a Raquel Dodge era uma mulher muito centrada e, no meu modo de entender, uma mulher bem focada no processo legal. Ela não era política. Mas aí o Bolsonaro pegou uma cisma com ela, porque teve um lance de racismo e ela processou o Bolsonaro. Mas, no fundo, a Raquel foi sempre, né, correta nas suas colocações. Só que o Bolsonaro não renovou, né, o mandato da Raquel Dodge na época. Né? Ela ficou só 2 anos. E o Bolsonaro estava pegando um Brasil zerado. E aí apareceu para ele 2 opções. A primeira opção,
Adivinhe quem? Paulo Gonet, ligado ao Gilmar Mendes, que na época Bolsonaro se julgava amigo dele. Só que o fato que Bolsonaro não tinha entendido é que ele ganhou o eleitorado do PSDB para ele. Quando ele entrou nesse eleitorado do PSDB, que ele desidratou o PSDB, pegou o eleitorado do PSDB, essa turma, essa tucanada ficou para morrer com ele. Falou assim, não, esse cara, nós temos que tirar ele daí. Porque ele está ocupando a nossa garagem, a nossa vaga. Então, o Paulo Gonet, que era ligado ao Gilmar Mendes, que era ligado ao PSDB, que era ligado a essa turma tucanada, era uma ameaça para o Bolsonaro, na época. Assim como o Moro também acabou sendo um perigo para ele, né? Porque o Moro estava dentro daquele processo da Lava Jato, mas a Lava Jato tinha também uma disputa política ali dentro, né? Que ela era alimentada pela turma do Tucano que queria tirar o PT da jogada. Embora os crimes eram, né, fidedignos, né? Eles foram em cima, né? Dallagnol foi em cima da... Né? Olha aí o Dallagnol, defendendo sempre a parte legal das coisas. Então o Bolsonaro, ele ficou sem saber por onde ele ia começar. Aí falaram para ele, olha, ele é muito ligado né, a essa turma da Lava Jato, e essa turma da Lava Jato é muito ativista, né? Tem um lado político da Lava Jato que queria só tirar o PT e assumir o poder. Então, passaram essa ideia para o Bolsonaro. Aí ele recuou com o Paulo Gonet. E o que aconteceu? A turma da esquerda, do PT, empurrou para ele o Augusto Aras, que também não é um cara de direita, não é um cara que estava com essa visão do Bolsonaro. E era um elemento da turma indicado, né, que encostou no Bolsonaro e falou, vai com ele. Ele vai ser contra esse negócio do ativismo, né, do Ministério Público, de caçar a turma de forma politicamente. E aí ele põe o Augusto Aras. O Augusto Aras entra e o que ele faz? Ele faz aquilo que o PT queria que ele fizesse. Acaba com a Lava Jato. Onde que eu tenho isso aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A atuação de Augusto Aras em relação à Lava Jato foi marcada por um processo de desmantelamento do modelo da força-tarefa e por duras críticas ao que ele chamou de lavajatismo. Então, a Lava Jato, que foi construída para pegar corruptos e realmente pegou os corruptos, né, recuperou muito dinheiro, mas a Lava Jato se tornou uma briga política entre o PT e o PSDB, né? O PSDB aparelhou a Lava Jato para tirar o PT. Quando começou a esbarrar no PT, no PSDB, né? A turma chegou do vamos estancar a sangria e tal. E aí, o Augusto Aras estava ligado a essa esquerda do PT. Aí ele foi para quê? Foi para desmanchar a Lava Jato. Desmanchar tudo aquilo que foi feito. Então, aonde que o Bolsonaro errou? Errou ao acreditar que o Aras seria um nome que ia fazer com que ele fizesse um governo íntegro no ponto de vista do combate à corrupção. Porque o Aras não entrou para combater a corrupção. O Procurador-Geral da República, indicado por Bolsonaro, Augusto Aras, entrou para acabar com a perseguição à corrupção. Presta atenção. As principais ações de Augusto Aras. Extinção das forças-tarefas. Aras encerrou as forças-tarefas independentes da Lava Jato de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Ele integrou os procuradores aos GAECOS, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, alegando a necessidade de institucionalizar o Ministério Público e evitar feudos. Então ele estava fazendo o quê?
o trabalho que o PT queria que ele fizesse, desaparelhasse, né, a Lava Jato do controle dos tucanos. Críticas ao legado maldito. Próximo ao fim do seu mandato, Aras afirmou que a operação deixou um legado maldito para a sociedade, citando a criminalização da política e prejuízos econômicos ao país. Quem faz esse discurso era o Lula. Vocês estão criminalizando a política e tal. Então, quem tem muita crítica com relação a isso é a turma do, né, do Brasil Livre, sei lá o que, né? Ele travou uma batalha jurídica para ter acesso aos bancos de dados da Lava Jato em Curitiba. Quer dizer, para pegar aquilo que estava perseguindo a turma da esquerda do PT, ele queria pegar essa turma aí, né? Que continha informações sobre cerca de 38 mil pessoas. Aras argumentava que a PGR não podia desconhecer o que era investigado em suas próprias unidades. Então, você tinha a turma do PSDB, né, os ativistas dos tucanatos ali, que estavam para cima da turma do PT, e quando o Aras entrou, eu falei assim, eu quero ver o que vocês estavam fazendo contra a gente aí. Só que ele não foi contra o Bolsonaro, mas ele foi, entendeu, para tirar a força do PT, quer dizer, do PSDB, no processo da Lava Jato. Confronto com procuradores. Sua gestão foi marcada por atritos constantes com Deltan Dallagnol e outros membros da operação, que o acusavam de asfixiar as investigações e promover o desmanche do combate à corrupção. Combate ao ativismo. Aras defendeu que era necessário corrigir os rumos para impedir que o Ministério Público fosse usado para fins políticos ou que extrapolasse seus limites legais. Aras botou Paulo Gonet como vice-procurador dele. Olha o que o Paulo Gonet está fazendo. Depois os dois se uniram. Né? Para quê? Para combater o Bolsonaro. Então, algumas coisas Bolsonaro não tinha condições de saber o que ele ia fazer. E ele se deixou levar. Eu vou mostrar aqui agora, em outros exemplos, que Bolsonaro errou em alguns aspectos. Né? Mas tudo na vontade de acertar. O importante é que ele deu o exemplo dele. Né? Olha, eu não vou roubar. Então, só isso já foi, né, um projeto que ele colocou. Fala, eu vou dar o exemplo, porque o exemplo vem de cima, não é assim que fala? Então, vamos agora falar sobre a Michelle Bolsonaro e o papel dela nessa mudança, né, do mundo político. A presença dela hoje no mundo político. Né? Hoje a gente tem um problema sério, que é o desvio de conduta da Suprema Corte. Está evidente que a Suprema Corte perdeu o controle do país. Ela está colocando o país numa situação quase ingovernável. Não existe ali dentro do STF uma expectativa de que aquilo se resolva lá dentro. A imprensa toda, consenso, acha que o STF está fazendo a coisa errada, que o problema está no STF. É unânime que todas as mídias hoje batem quem? Em Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Então, qual foi a expectativa do Brasil? Qual é a expectativa do Brasil? Entregar para Deus. E quando fala entregar para Deus, entregaram né, as relatorias tanto do INSS como do Banco Master para o terrivelmente evangélico André Mendonça. Agora, o mais importante, que o André Mendonça é a única esperança de acontecer algo que vai salvar o Brasil. Porque ele está depositado nele, nos ombros desse pastor, toda a carga negativa do que foi essa briga PSDB-PT e a união deles para fazer um estrago na nossa República e nas nossas instituições. E agora, a imprensa, que para tirar Bolsonaro comprou, né, esse roteiro, tem que agora desmanchar isso. E aonde que eles estão apoiando?
Qual que é o ponto de apoio para que o Brasil volte ao seu, né, ao plumo, volte ao seu lugar normal de sobrevivência institucional, depositado tudo na mão desse pastor, juiz e ministro do STF, André, né? O André Mendonça. Agora, por que que a gente tem o André Mendonça lá? E se não fosse o André Mendonça, ia cair na mão de quem? Quem teria moral, confiança da sociedade, da imprensa, para poder pegar esse processo da Lava Jato? Você viu o que o Dias Toffoli fez, né? Com a relatoria do INSS, depois com a relatoria do Banco Master. Não, tira dele, põe no Mendonça. Aí, a Globo, Bandeirante, tá todo mundo, né? Mendonça está fazendo a coisa certa. Mendonça, todo mundo, o Brasil hoje aposta e deposita todas as suas esperanças nesse terrivelmente pastor evangélico André Mendonça. Agora, você fala, o que a Michelle tem a ver com isso? O assunto não é a Michelle, o que você está falando, André Mendonça? Pois é, porque o Bolsonaro estava propenso a colocar o Augusto Aras para pegar a vaga no STF. A vaga que está o André Mendonça. Olha que coisa que ia acontecer. O André Mendonça, que ajudou a desmontar, o Augusto Aras, que ajudou a desmontar a Lava Jato, era o nome que talvez Bolsonaro estava inclinado a colocar, indicar para o STF. Só que uma vozinha soprou no ouvido dele, falou, não faça isso. Você tem um compromisso e uma promessa e tem que cumprir essa promessa. Você tem que colocar um evangélico na Suprema Corte. Então, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, desempenhou um papel central na indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal em 2021, atuando como a principal ponte entre o governo e a base evangélica. Michelle foi uma das maiores entusiastas do nome de Mendonça, reforçando junto ao então presidente Jair Bolsonaro a necessidade de cumprir a promessa de indicar um ministro terrivelmente evangélico. A relação entre ambos se estreitou através da religiosidade compartilhada, com Michelle atuando como uma espécie de madrinha da candidatura dentro do Palácio do Planalto. Ela também acompanhou de perto a mobilização de líderes evangélicos para garantir o apoio necessário ao Senado. Após a aprovação de Mendonça pelo Senado, Michelle celebrou publicamente com orações e manifestações religiosas, incluindo o ato de falar em línguas. Depois nós vamos falar sobre isso. O que simbolizou a vitória política e do segmento que ela representa. Embora a prerrogativa constitucional de indicação fosse do presidente, a influência de Michelle foi determinante para sustentar o nome de Mendonça durante os meses em que a indicação enfrentou forte resistência e atrasos do Senado Federal. Porque, na época, o senador, o presidente do Senado, que era o Alcolumbre, fez tudo para que Mendonça não assumisse, porque sabia que Mendonça seria essa pedra no sapato desse povo. Foram 5 meses. Foi o período mais longo da República, da indicação à nomeação, né, de um indicado ao STF. Então, se hoje você tem toda uma imprensa que antes atacava Bolsonaro, esqueceu o Bolsonaro de lado e começou a atacar essas figuras públicas que sempre foi atacada, que foram criticadas pelos grupos bolsonaristas, pelos grupos de direita. Mas agora, toda essa imprensa que foi contra, né, o governo Bolsonaro, todas estão voltando, né, ao mesmo discurso de falar que esse inquérito das fake news não acaba e jogando pedra nessa turma. E respaldado por quem? Na expectativa de quem?
de que o pastor terrivelmente evangélico faça valer o que é certo. Então, se o Brasil está mudando, está tendo uma mudança hoje, isso se deve a uma atuação de Michele Bolsonaro. E isso faz com que Michele Bolsonaro ganhe uma importância dentro do contexto político que você não faz ideia. Agora nós vamos para um recorte de vídeo para vocês verem um momento, né, em que Michele comemorou a indicação de André Mendonça à Suprema Corte. Vamos ver isso aqui comigo? Puderam comparecer em Brasília, mas que ainda pode. Já foi apontado, inclusive, o senador Irajá. Portanto, eu declaro encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que rastreie no painel. Olha lá, 51. Eu acho que é um 60. Votaram sim, 47 senadores. Glória, aleluia. Oh, Deus. Aleluia, aleluia, Oh, Senhor, obrigada por ouvir a nossa oração, Senhor. Obrigada. aleluia. Obrigada por ouvir a nossa oração, Senhor. Aleluia. Anuncio o ofício número 2 de 2020. Representativo de fundações. Eu peço aos trabalhadores que possamos aproveitar o código para a realização da comunidade. Bem, nós vamos ver isso. E agora nós vamos ver um pouco do ministro pastor André Mendonça, né, na sua pregação. Porque muitas pessoas não teve essa oportunidade de ver. Eu consegui achar um vídeo dele, né, e fiz um recorte do André Mendonça, né, fazendo uma pregação no culto que ele costuma ter na igreja dele. Então nós temos um pastor evangélico que a esperança, né, de colocar o Brasil nos prumos está sobre os seus ombros, graças ao dedo e à influência da primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, daqui você já tem uma ideia da presença da Michele Bolsonaro dentro desse momento histórico que o Brasil está vivendo. Vamos ver um pouquinho do pastor e do ministro André Mendonça, né? Vamos lá. Vamos lá, pastor. Deixa eu acionar ele aqui. Eu, com a minha esposa e sob as bênçãos dos meus filhos, decidimos que a nossa parte do Instituto ITER será para consagração de um altar a Deus. Tudo aquilo que um dia eu e a Janei fizermos por direito, nós nunca tivemos participação de lucro e resultado. Tudo que eu ganhei até hoje ali foi para dar aula. Mas tudo o que vier possivelmente a dar de lucro e resultado, eu vou separar 10% para o dízimo e os 90% restante será investido em obras sociais e em educação. Nada será tomado para mim. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Me é lícito, me seria lícito auferir resultados de possíveis lucros que o Instituto desse. Eu não estou dizendo que não é lícito, é lícito. Mas pesa sobre mim duas coisas. Uma delas é a posição que eu ocupo hoje
na esfera pública. A segunda delas, e mais importante, é a posição como ministro do Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, todos somos sujeitos a erros e a equívocos. Mas, hoje o André, eventuais tropeços do André, do ministro e do pastor, repercute em toda a igreja. E eu preciso dar bom testemunho. Eu tenho um compromisso com Deus, meus irmãos, que se um dia for para eu dar mau testemunho, que Deus me leve antes. Mas enquanto eu tiver vida, que minha vida seja para dar bom testemunho. Eu ficaria incomodado, eu com Deus, meu relacionamento com Deus e com a igreja, se subisse num púlpito, em alguma medida eu me sentisse vulnerável diante dos homens. Eu não posso estar vulnerável. Eu preciso estar forte diante de Deus, totalmente de joelhos e dependendo de Deus, para que eu possa estar de pé diante dos homens. Porque como uma figura pública, toda hora vai ter alguém me criticando. Eu não tenho medo das críticas. Aliás, um dia me perguntaram se eu teria coragem de ir para o Supremo. E eu disse, eu não tenho medo nem da morte, quanto mais de ocupar uma posição que Deus me prepare ou venha me preparar. O único temor e medo que eu tenho é de não andar nos caminhos do Senhor. Meu irmão, eu e você temos uma promessa, mas há dois caminhos. Há o caminho de Abraão e há o caminho de Ló. Que caminho nós vamos seguir? A palavra de Deus, as promessas de Deus, dizem que se nós mantemos a nossa fidelidade e a nossa integridade, Deus não só fará de nós uma bênção, como abençoará os que nos abençoarem. Vai ficar bom. Se já está bom, vai ficar melhor. Se você está gostando, continue aí que nós vamos fazer a segunda parte desse vídeo, que vai ficar mais interessante a partir de agora. Mas antes, deixa eu me apresentar, se você ainda não é visto no canal aqui, não me conhece. Sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia o nosso conterrâneo aqui de São João del Rei, Tancredo Neves. Bem, então, falando isso, esse é o vídeo 906 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. E desde já estou deixando minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com, porque nós dependemos dessa contribuição de vocês, né? Que seria uma espécie de dízimo, mas não é, né? É simplesmente a boa vontade daqueles que querem contribuir com esse projeto da CCI. E aí fica a sua opção de curtir, de compartilhar, de comentar, tá certo? E se inscreve no canal se você achar que vale a pena. Bem, voltando ao assunto, o momento é um momento. Nós vivemos de momento. A política é momento. Tem uma vez que um político mineiro olhou para o céu e falava assim, olha, política é igual nuvem. Cada hora que você olha está de um jeito. E assim é. Então, hoje nós temos uma candidatura, Flávio Bolsonaro, emparelhada aí com Lula, né? Quase empatado, né? Ou sei lá o que essas pesquisas querem dizer, né? Ou se são pesquisas verdadeiras, ou se não é. Enfim, Flávio Bolsonaro está consolidado. Mas Flávio Bolsonaro se colocou candidato? Não, ele foi colocado candidato. O pai dele falou, olha, você vai ser o candidato. Por quê? Porque você é necessário. Mas, pai, eu não sou o melhor, eu não sou preparado. Não interessa. A gente não quer saber se você é preparado, se você está pronto para isso. Você é necessário. Então, uma coisa é você disputar uma vaga. Outra coisa é você ser necessário para aquela vaga. Por isso que eu falo, política é momento. E hoje é o momento do Flávio. Ainda que ele não quisesse, ainda que ele não se projetasse para isso, ainda que ele nunca pensou isso na vida dele. Nunca foi projeto de vida dele. Por que caiu na mão dele? Porque ele é necessário. É a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E aí, as qualidades que o cercam o colocaram nessa condição. É frágil? É. É limitado? É.
mas ele vai ser o condutor de um projeto coletivo. E daí que eu te falo, a pessoa quando ela é ungida, quando ela começa a ficar imantada, é por quê? Porque ela começa a representar o anseio de muitos, e muitos pegam essa pessoa e levantam e falam assim, você vai ser o nosso estandarte, e nós vamos juntos te levar lá, porque você vai fazer aquilo que é preciso, que todos nós queremos que você faça. Então, uma coisa é você se lançar candidato, outra coisa é você ser convocado para ser um candidato. Você é a pessoa necessária. Então, nós estamos falando de momento político. E a condição da candidatura do Flávio pode ter muita reviravolta no meio do caminho, porque existem apoios que o Flávio está buscando, que, segundo os ventos que Michele Bolsonaro soprou, né, para essa mudança que o Brasil está preparando para vir, né, possam trazer alguns percalços no meio do caminho. A candidatura vai se consolidar, mas o peso da Michele dentro desse processo é tão significativo que vocês vão entender isso agora. Por exemplo, vou dar uma demonstração para vocês como Michele Bolsonaro tem feeling e como é a presença dela dentro desse clã bolsonarista ou dessa política dos homens, né, desse mundo político, o mundo dos homens, como é que ela se coloca ali. E ela faz a pontuação dela. E ela se destaca. Ela chama atenção. Ela rouba a cena. Ela brilha. Então, tem um momento que aconteceu quando, no lançamento da candidatura do Tarcísio para governo de São Paulo, aí aquela plateia enorme, aquela coisa toda, aquele palanque lotado, quem que o Bolsonaro coloca do lado ali do Tarcísio? Fernando Collor de Mello. A Michele olhou aquilo e falou assim, bem, aqui tem um problema. Mas Bolsonaro fala assim, olha, quem quiser vir, venha. Se você quer ter uma chance, venha. Então Bolsonaro abraça, né? Quis abraçar o Aras, quis abraçar o Gunê, quis abraçar o Sérgio Moro. Quer dizer, ele é uma pessoa bem intencionada, ele quer fazer o bem, ele quer falar, vem comigo, vem fazer o que você quiser fazer. Você só não vai fazer eu fazer aquilo que eu não quero. Mas se você tiver algo para dar, para contribuir, que venha, que contribua. Então, esse coração bom do Bolsonaro, de achar que todo mundo é bom, todo mundo vai fazer o que ele quer fazer, também é uma parte da fragilidade. E a Michele tem feeling, ela tem faro, entendeu? E isso coloca ela como uma peça forte dentro desse processo da direita que vocês não fazem ideia. Vamos ver esse momento que vai ilustrar bem isso que eu estou falando. Preste atenção. Cadê eu? Eu estou aqui, né? Preste atenção nesse vídeo. Nesse momento aqui. Presidente Collor, senador Collor aqui presente. Vou te anunciar depois. Ele está aqui. Bom dia! Foi fraco, acho que ainda pode ser melhor. Bom dia! Agora sim. Presidente Bolsonaro, presidente Valdemar, senhores, fico pensando aqui, por que tantas pessoas saíram de casa hoje, num domingo? Sob a liderança de um presidente que foi muito corajoso, que está construindo um caminho com seriedade, sem corrupção, em direção a um salto de prosperidade, a um salto de emprego. Então é por isso que eu estou orgulhoso de estar fazendo parte dessa história, de estar vendo essa história ser construída, que é uma história de transformação. Parabéns para todos vocês que acreditam no Brasil. Vocês viram? Vocês viram o incômodo dela, Michele? Falou, mas como é que você traz? Não combina. E você viu no finalzinho? Né? Ela estava de um lado, o Collor do outro,
Os dois ali, dividindo a ponta da tela, né? E ela ainda pega o Bolsonaro. Chega para cá, Bolsonaro. Você está entendendo? Como é que ela tem presença dentro do quadro político? E olha que os dois têm uma senhora química, né? E ela escuta muito o Bolsonaro. E o Bolsonaro escuta muito a Michelle. Então, vamos ver agora a força de Michelle no Nordeste, porque Michelle é um fenômeno no Nordeste. Aquilo que Bolsonaro conseguiu no Nordeste, a Michelle capitalizou para ela. E capitalizou com uma, sabe, assim, com uma expansão, sabe, assim, com muito mais presença, sabe? A Michelle é um mito para as mulheres, para as meninas, para as jovens crianças. Olha para a Michelle assim como um símbolo, uma coisa... É uma loucura. A força da Michelle no Nordeste, que é difícil, né? Uma presença de um candidato de direita assim, que vira um fenômeno no Nordeste, a Michelle é essa presença no Nordeste. E aí, olha a presença da Michelle quando ela vai influenciar na política do Nordeste. Olha como é que ela se sente forte e à vontade, porque ela sabe, entendeu? Ela está ali vivendo o seu momento político. Preste atenção nessa cena. Isso foi quando o Bolsonaro tinha fechado. Nós vamos apoiar o Ciro Gomes, do PSDB, lá no Ceará. A Michelle falou, não, espera aí, não é assim não. Descobre o caminho certo. Nós vamos apoiar o Girão. E ela foi lá, peitou a cúpula e botou o Girão. E quem estava do lado dela ali, a reboque, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Olha, a história do Zema vai entrar depois. Presta atenção. Primeiro vamos ver a presença da Michelle no Nordeste. Ciro Gomes se orgulha de redigir... Não, Vitória, você é muito bom, não é dessa forma, peraí. Não, é que eu quero... Ele não vai enxergar, peraí. É, não enxerga direito. Ô, senhora, eu quero que você fale assim como você... Esse dia você que estava lá, quer que eu explique para você? Você começou a Oliveira, vai, Vitória, é com você. Ciro Gomes se orgulha de redigir inexigibilidade de Bolsonaro, diz Girão. Ciro Gomes se orgulha de redigir inexigibilidade de Bolsonaro. Pronto, vai com vocês. Pronto. É sobre isso. É sobre isso. É sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer. O meu marido... Eu adoro o André, sou muito... Passei todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita em Roma, isso não dá. Vou falar uma coisa. Nós vamos nos levantar. Nós vamos nos levantar e nós vamos trabalhar para eleger o Girão. O improvável, está todo mundo improvável. Damares é improvável, meu marido super mega improvável, André Fernandes improvável, Bela improvável, todo mundo improvável. Ok? A gente quer pacificar, a gente quer ter unidade. E aí a gente vê que a pessoa não levanta a bandeira branca. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido. Compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinhas quando ele fala das joias, que ele sabe que é no direito, que é presidente personalíssimo. Então não tem como, não existe mais essa. A gente já viu declarações que estão parecendo esquerda, a essência de esquerda.
sabe que ele não roubou os velhinhos, não saqueou o Brasil. Vamos fazer uma foto aqui com todos os líderes que apoiam a candidatura do nosso Girão. Porque eu sei que muitos têm compromisso e eles vão ficar foto. E aqui é uma aliança que todos que estão aqui estão fazendo com o Girão. E nós, como eleitores, nós iremos fiscalizar os nossos parlamentares se em 2026 eles derem voto contrário. Ok? Todos que estão aqui estão fechados com o Girão. Não é verdade? Então, todo mundo para frente. André, fica aqui do lado do Girão. Alcides. Quem que aí composte os melhores amigos do Girão? Jaziel. Essa vai ser a nossa foto do Ceará. Guardem essa foto no espelho do banheiro. Ok? Todos que estão aqui são Girão. Viu? Os filhos do Bolsonaro ficaram um pouco incomodados na hora, mas ninguém desfez o que a Michelle falou, não. Porque o que a Michelle colocou virou pedra. Ela botou uma pedra lá e falou assim, ó, ninguém tira essa pedra daqui. E a turma assim, senhora, vai ser isso aí. Então, você viu como é que ela... Ah, mas ela é autoritária. Não é autoritária. Ela está dando um rumo, ela está fazendo uma correção de rumo. E ela está se colocando dentro do momento. E ela está se tornando uma grande liderança. E isso está ficando evidente aos olhos de qualquer brasileiro. E agora nós vamos para a Michelle e a política do pão de queijo. Que aí é Michelle com Romeu Zema, com Minas. E olha, quando a gente costura essa aliança de Romeu Zema para ser o vice de Flávio Bolsonaro, pode ter certeza que tem um dedo da Michelle nisso aí. Vamos acompanhar a política do pão de queijo. E como é que Michelle também está toda envolvida nesse contexto. Presta atenção. No sábado, bem cedo, o ex-presidente Jair Bolsonaro tomou café com o governador Romeu Zema em uma padaria na região da Pampulha. O encontro, que durou cerca de meia hora, teve a participação também de deputados aliados, como os federais Cabo Júnior Amaral, Domingos Sávio e Nicolas Ferreira, e os estaduais Bruno Engler, Antônio Carlos Arantes e Cristiano Caporeso, todos do PL. Após o café, Bolsonaro participou do encontro PL Mulher no Expo Minas. A ex-primeira-dama e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, presidiu o encontro. Durante o discurso, a ex-primeira-dama frisou sobre a importância da mulher na política, falou sobre a importância da não aceitação do aborto e ainda enfatizou sobre a necessidade do combate à corrupção. Conseguimos trabalhar porque quem quer trabalhar, faz. O nosso Brasil é um país rico. O nosso Brasil é um país que dá conta, sim. É só você fechar a torneira da corrupção. É só você não fazer loteamento em ministérios. É só você respeitar o dinheiro público, que tem dinheiro, sim, para trabalhar. Por muito tempo, as doenças raras não eram discutidas no nosso governo. Sabe por quê? Porque era caro para eles. Mas quando eu cheguei, eu falei que essa pauta ela era cara ao meu coração. E nós conseguimos trabalhar e incorporar o Inspirasa, que é uma medicação de alto custo para AME tipo 1. Investimos 5,7 bilhões em farmacotécnicas para atendimento para pessoas com doenças raras. Passamos o teste do pezinho de 5 para 50, como nós trabalhamos. Criamos o Abraço Marajó. Trabalhei muito com a nossa eterna ministra Damares. Criei o programa Pátria Voluntária, que infelizmente está parado, porque não é pela causa, é pela militância. Após Michelle discursar contra a corrupção do Brasil, foi a vez de Bolsonaro. Nenhum chefe do executivo vai tirar vocês da miséria. O bom chefe do executivo é aquele que não atrapalha quem quer produzir, quem quer empreender.
No fim do evento, Michele tirou foto com as pessoas que estiveram no encontro, em sua maioria mulheres. Vale destacar que desde que assumiu a presidência do PL Mulher, Michele participa de diversos eventos no Brasil, especialmente depois que Bolsonaro ficou inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A ex-primeira-dama pode ser um dos nomes especulados para ocupar a vaga aberta pela vacância do ex-presidente no partido. Nós estamos hoje aqui, Romeu Zema, e nós vamos investigar essa ponte maravilhosa que o Lula disse que fez, ligando Minas Gerais a Mato Grosso. Nós vamos procurar essa ponte. Chega de mentira. A população não é besta. A população não é burra. Estão querendo dar atestado de burrice na população, mas a população acordou. A igreja se levantou. A igreja está orando, está intercedendo, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o nosso Brasil pertence a Ele. Nós vimos o que ele está falando, está com sede nos olhos de vingança, já colocou o nome do nosso governador, ele é o primeiro da lista, mas não vai ter vez, porque Minas Gerais vai dar a resposta no dia 30, e dia 30 vai ser 22. Mexeu com Zema, mexeu comigo, mexeu com Zema, mexeu comigo. Pessoal, muita gente me ligando, escrevendo, perguntando: Luiz, o que você acha sobre essa possibilidade do Zema ser vice do Flávio Bolsonaro? Olha, eu queria lembrar vocês que o Zema foi o primeiro governador, após a eleição de primeiro turno de 22, a viajar a Brasília e dar esse apoio aí ao presidente Bolsonaro. Ele sempre foi firme. E eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. O Flávio é um amigo querido que me convidou para entrar na política em 2018. Veio aqui na minha casa, aqui no Rio de Janeiro, com a ficha de filiação. Estou recebendo aqui na minha casa, dia 6 de abril, Flávio Bolsonaro. Hoje a minha filiação. Eu sou muito grato, confio e gosto pessoalmente como amigo. Então, eu acredito que essa união, ela é muito viável. É muito viável também, caso aconteça alguma coisa, o Zema também está pronto para assumir essa candidatura à presidência. A união dos dois é fabulosa. Já temos São Paulo com Tarcísio, o maior colégio eleitoral do Brasil, o estado de São Paulo com mais de 46 milhões de habitantes. Temos o Zema em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. O Zema venceu a eleição no primeiro turno, a reeleição para governador. O Zema é o único presidenciável que derrota o então candidato e presidente Lula em Minas Gerais. E todos nós sabemos que desde Fernando Collor, para se tornar presidente do Brasil, você tem que vencer as eleições em Minas. E Zema vence com muita facilidade o Lula em Minas. E temos o Rio de Janeiro, estágio de origem do presidente Bolsonaro, origem política junto com o Flávio. Temos o governador do PL. Então temos aí os 3 maiores estados do Brasil em termos de população, representando quase metade da população brasileira. É uma união magnífica. Tanto o Partido Novo como o PL têm a mesma direção política. Eu estou no Partido Novo, representando o Rio de Janeiro, um partido que me deu total liberdade para manter aquela essência que a gente foi eleito em 2018. Então eu vislumbro como uma enorme, grande e nobre possibilidade. Os dois são excelentes candidatos, mas os dois juntos seria melhor ainda, seria muito bom. E eu tenho certeza que Lula não vence a eleição em 26 com esse tipo de estratégia, de união. E unir a parte, digamos, uma das partes mais fortes do Brasil, que é realmente São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. E, é claro, teremos aliados aí em todas as partes do nosso país. Um forte abraço, fique com Deus. Então esse é o raciocínio que está sendo construído, entendeu? E a Michele Bolsonaro tem uma participação fundamental dentro desse processo. E você percebe, né, que o casal, né, os dois arianos, né, vão se revezando nesse projeto. E a política é feita de momento, né? E momento está chegando. Tem aí esses inquéritos que estão sendo revelados aí, essas denúncias aí que está colocando o Alexandre de Moraes na berlinda, o Dias Toffoli, aquela coisa toda. E vem muita coisa ainda pela frente. E vai pegar muita gente do Centrão. E esse Centrão que deu sustentação para esse projeto do Vorcaro, né, esse Banco Master, e esses quase 50 bilhões que foram desviados, foram retirados da economia para sustentar um projeto de poder, né? O Centrão
fez parte disso. Os presidentes do União e do, né, e do União Brasil e aquele outro lá, esqueci o nome, né, estão envolvidos aí no Banco Master até o pescoço. E o Flávio Bolsonaro está recebendo apoios, porque sabe que, né, o nome dele está crescendo e o Centrão adora pegar carona nisso. Então, por exemplo, eu vi recentemente o Flávio Bolsonaro fazendo um aceno, né, de receptividade para o Pablo Marçal, né, que a gente fala que, né, é um avatar dos tucanos, aquela coisa toda, né? Era um projeto, mesmo desse Centrão, né? São pessoas que viveram financiadas por esse projeto de poder construído, né, com essa captação de recursos ilícitos. Então, o Flávio pode começar a receber apoio dessa turma do Centrão, né? E aí as denúncias que vão cair pela frente, que o André Mendonça está trazendo, e vai trazer, né, vai barrar muito desses nomes aí. Então, o anjo da guarda do Flávio, né, e do Zema está, né, nos cofres do ministro evangélico, o pastor André Mendonça. Então, muita coisa vai acontecer e a gente espera que nós podemos ter a expectativa de uma eleição bonita, limpa, democrática, justa e livre, e que em 2027 o Brasil possa fazer, né, as pazes consigo mesmo e o Lula passando a faixa para o filho do Bolsonaro, né, devolvendo aquilo que ele roubou do Bolsonaro, né, que é um mandato, devolvendo para o filho do Bolsonaro. E a Michele Bolsonaro, essa mulher que está aí com essa presença tão grande, está vivendo o momento dela. E ela provavelmente vai ser eleita senadora e vai adquirir uma experiência e um peso tão grande, né, que vai ser a continuação de um projeto de pacificação e de ampliação, né, das relações civilizadas desse país. Tá bom? Eu fui longo demais, fui muito longe, não sei se vocês gostaram desse vídeo, mas aí fica aí esse comentário para vocês. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Curtiu? Curta, hein? E tem nosso Pix aí, não esquece não, tá? Pingadinho que você der aí, ó, para me pagar a internet amanhã. Um abraço.